Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a tia Nani e vou contar para vocês a história do grande rei Davi. Conhecer a história dele, sua trajetória, quando ele foi ungido, as grandes batalhas que ele venceu, as experiências com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos conhecer? Pois é, amiguinhos, a história que nós vamos ouvir hoje se encontra lá em 1 Samuel, onde Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Samuel chegou até a casa de Jessé, onde estavam os irmãos de Davi, e Samuel perguntou: "É esse, Senhor?" E Deus falou com ele: não é esse." E veio outro irmão, e outro irmão, e outro irmão, mas não era nenhum daqueles. E Samuel perguntou para Jessé: "Você não tem mais nenhum filho?" E Jessé lembrou de Davi e disse: "Ah, sim, tem Davi, que está lá no campo. Mande chamar." Então chamaram Davi. E Samuel perguntou para o Senhor: "Senhor, é este?" E Deus falou: "Sim, é este." Samuel ungiu a Davi como novo rei de Israel. Davi era pastor de ovelhas e ficava lá no campo com as suas ovelhinhas enquanto tocava a harpa. E tocava a harpa para elas se acalmarem. Era muito interessante. Vocês já ouviram o som da harpa? E enquanto Davi estava lá tocando a sua harpa, ele cantava ao Senhor e adorava ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois de algum tempo, Davi estava lá no campo com as suas ovelhas, tocando sua harpa, e começou uma grande batalha. Estava essa batalha contra o povo de Israel. Sim, o povo filisteu foi contra o povo de Israel. E estava lá, nessa batalha, onde os filisteus zombavam do povo de Israel. E Davi foi levar alimento para os seus irmãos que estavam lá. Enquanto ele estava lá na batalha, os homens falavam: "Quem é que vai vencer? Quem é que vai vir lutar comigo? Quem será o povo que vai conseguir vencer?" E o povo de Israel estava com medo. Sim, porque o povo filisteu era muito grande. E diziam: "Quem é que vai vencer? Quem é que vai lutar comigo?" Sim, mas eles tinham medo, porque Golias era muito grande. Você imagina? Um homem enorme gritando: "Quem é que vai lutar comigo?" Davi, quando ouviu aquilo, ficou muito chateado. Ficou muito chateado porque ele estava falando do povo de Deus. Sim, contra o povo de Deus não podem zombar. Então Davi foi lá e pediu para falar com o rei Saul. E Saul disse: "Não, você não pode lutar contra gigantes. Você não pode, você sim, pequenininho,
fraquinho. Os seus irmãos são homens guerreiros, homens de batalha, mas você não pode. Mas Davi disse: eu, enquanto estava lá no campo cuidando das ovelhas, matei um urso e um leão que veio contra as minhas ovelhas. Se Deus me ajuda a vencer urso e leão, eu posso também vencer no nome do Deus de Israel. Eu vou contra ele. E Saul disse: então tá, veste minha armadura. Ai, não dava, porque Saul era grande, era homem de batalha. E ele era bem mais velho que Davi. Quando colocou a armadura, Davi ficou pesado, e ele não conseguia nem andar. Davi disse: peraí. Foi lá no rio, catou 5 pedrinhas, colocou no seu saquinho e foi contra Golias. Quando chegou em frente Golias, Golias disse a ele: você pensa que eu sou um cachorro para tentar me afastar com pedrinhas? Davi pegou sua funda, pegou a pedrinha, colocou na funda, rodou e pum! E foi certinho. A pedrinha foi no Golias. Golias caiu ali. E ali venceu. Davi venceu a batalha. Venceu. Porque os outros, quando viram que Davi derrubou um grande Golias, o grande vencedor de batalhas, todos correram, todos foram embora. E Davi saiu como um grande vencedor. Sim, um grande vencedor, porque derrotou o gigante filisteu, Golias. Perdeu. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não pequenino assim, pequenino assim. Mas um belo dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. O tempo passou. Davi ganhou grandes experiências, grandes batalhas. Se tornou o capitão do exército de Israel. Ele teve grandes experiências com Deus, até que um dia ele se tornou o novo rei de Israel, vencendo grandes batalhas, vivenciando experiências com Deus, vivendo, adorando ao Senhor, agradecendo por tudo. Deus livrando o povo de Israel de grandes batalhas. E essa foi a história de Davi. A história de um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Um rei que adorava e obedecia. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. Um menininho, bem pequenininho, tomava conta de suas ovelhinhas. Ele matou o urso e o leão, com sua harpa acalmava o coração. E assim nós nos despedimos, amiguinhos. Tchau, tchau, até a próxima!